Tudo bem, pessoal? Os comentários sobre Dungeons & Dragons, Honra entre Rebeldes, filme dirigido por Jonathan Goldstein e John Francis Daley, um lançamento da Paramount que estreou no SXSW desse ano com boa repercussão. E convenhamos, né? Tem aquela versão do ano 2000 que é horrorosa, que depois consequências direto para home video. Então assim, para corrigir Dungeons & Dragons no cinema, teria que fazer um reboot total. A Warner inicialmente planejou esse reboot, teve processo com a Hasbro na justiça, acabou desistindo de Dungeons & Dragons, a Universal até chegou a cogitar a ideia de um reboot, e agora a Paramount então tem os direitos e pretende, a partir desse filme, começar essa nova franquia. Tanto é que o roteiro dessa versão de Dungeons & Dragons, que estava pronto desde 2018, acabou passando por uma revisão pelos dois diretores, justamente com essa perspectiva, né, de a partir de agora então começar um novo rumo, dar jeito nessa franquia de uma vez por todas no cinema. E pessoal, pra ser justo, eu não tinha uma grande expectativa, mas eu sabia que provavelmente seria melhor do que a versão do ano 2000, e eu vejo muito em Dungeons & Dragons de 2023 essa tentativa de criar uma base, de criar algo que você possa referenciar no futuro. Até acho que posso comparar com o caso de Sonic, recentemente também da Paramount, com o primeiro filme, aquele filme de base, aquele filme de caráter introdutório para aí depois expandir o universo. Dito isso, eu não sou um profundo conhecedor de Dungeons & Dragons. Eu falei isso já no vídeo do filme de 2000, que eu vou deixar a recomendação no card. Mas eu conheço a estrutura básica de uma partida, por exemplo. E assim, é caráter introdutório mesmo. Se você espera por profundidade, não vai encontrar. Eu me senti mais envolvido na jornada, nesse sentido, do que propriamente na história, porque em um momento tem toda a questão da magia, de diferentes cenários, mas o filme ele precisa abraçar uma convenção básica de estrutura, de argumento mesmo, de herói contra vilão, a questão do bem contra o mal, objetivos que envolvem família, para conseguir despertar algum vínculo emocional do público, e aí isso não funciona. Ed e Olga, interpretados por Chris Pine e Michelle Rodrigues, são parceiros no crime e acabam traídos e presos após um plano dar errado. Para conseguir uma relíquia perdida e revirar essa história, eles formam um grupo de aventureiros que também tem como objetivo reaproximar Edin de sua filha, Kira, interpretada por Chloe Coleman. Pessoal, eu fiquei muito surpreso com a decisão de criar aqui uma estrutura extremamente acessível e não proibitiva. O que eu quero dizer com isso? Que se você é um profundo conhecedor de Dungeons & Dragons, um grande fã, vai provavelmente notar diferentes referências, como para o desenho. Eu sei que muitos esperavam por isso, uma ligação direta, mesmo que dura poucos segundos, mas a questão da apresentação, ela busca ampliar um público, ampliar justamente a base para que pessoas conheçam Dungeons & Dragons a partir desse filme. Então, da mesma forma que você pode se conectar pelo referencial nostálgico que existe aqui, você pode, eu acho, que buscar por uma expansão a partir do teor original, visando novos fãs. E para Paramount, para a ideia de cinema, de franquia, hoje em dia isso acaba fazendo a diferença de certa forma. Porque isso permite a exploração de vários cenários em uma narrativa extremamente simples e com objetivos bem definidos, além, claro, de grandes batalhas. É fato que o Chris Pine e a Michelle Rodrigues se firmam desde o começo como grandes protagonistas e nenhum dos jovens do elenco de apoio chega perto de ameaçar essa posição deles. Tem uma decisão de elenco que eu acho que foi muito boa, que é a escolha do Hugh Grant. Eu fiquei até um pouco chateado que a participação dele é extremamente curta, um fragmento introdutório e depois uma participação um pouco maior na conclusão, com uma que outra cena isolada durante o filme. Para mais de 2 horas de duração, é aquele coadjuvante de muito potencial que acaba sendo descartado. Quanto à aventura, nós passamos por diferentes regiões, cada uma com seu risco e estilo visual também. O filme tem alguns efeitos especiais que tentam surpreender também pelo uso de ângulos diferentes, fazendo com que você voe na imensidão de um local, por exemplo. Agora, eu não posso deixar de lado que assim, tem uma estrutura de produção interessante, um trabalho de figurino que pelo menos eu acho que chama atenção quanto à própria magia que existe. Eles querem também dar conta dos personagens a partir de características como piadas, falas. Tudo bem, quando tudo se envolve para um contra um, aí que as questões sobre problemas mesmo de Dungeons & Dragons ficam bem evidentes. Porque parece que o filme precisa abrir mão de uma hora para outra de uma jornada de magia e aventura para buscar pelo vínculo e justificativa de um vínculo emocional.
Aí vai misturar a história da relação pai e filha, que não é bem desenvolvida, não é prioridade. Só que aí precisa ser prioridade nos minutos finais para deixar o espectador meio interessado, quem sabe no desenrolar, preocupado também com outras pessoas. E o meu problema com Dungeons and Dragons é muito simples. Em nenhum momento do filme eu me interessei pelos personagens. As ocasionais aparições e surpresas são o que mantêm o filme vivo por mais de 2 horas. Apesar disso, eu fiquei envolvido na aventura, eu penso que o filme consegue explorar bons cenários, troca de região com muita facilidade, só que sempre precisa dar justificativa. É um filme que tem um teor de acessibilidade tão grande e que está tão preocupado em manter essa estrutura introdutória que ele não vai te pedir muitas ligações complexas. Ele sequer vai dar conta de conseguir envolver personagens diferentes, com arquétipos lá na conclusão. As reviravoltas eu acredito que são super previsíveis, fica o sentimento da jornada, da aventura, às vezes bem aproveitada, e por outros momentos aí, nesse encaminhamento para uma estrutura tradicional de atos, em que você precisa também oferecer surpresas, aí Dungeons and Dragons se perde bastante. Para Dungeons and Dragons, Honra entre Rebeldes, nota 6. Mas assim, se eles conseguirem manter esse primeiro filme como referencial e aproveitar esse referencial posteriormente para a expansão do universo, tenho certeza que a Paramount vai ter uma excelente entrada de franquia no seu catálogo. E é isso eu acho que deve acontecer. Certo? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!